O Fundo Monetário Internacional, ou simplesmente FMI, é um nome que desperta emoções mistas ao redor do mundo. Para alguns, ele é o herói que resgata países à beira do colapso econômico. Para outros, é um vilão que impõe austeridade, aumenta a pobreza e perpetua desigualdades. Mas o que realmente acontece nos bastidores dessa instituição tão poderosa? E por que ela é frequentemente associada a segredos e controvérsias? Hoje, vamos mergulhar profundamente na história, nos escândalos e nas críticas que cercam o FMI. Você vai descobrir como ele surgiu, as verdadeiras intenções por trás de suas políticas e os casos mais polêmicos que marcaram sua atuação. O nascimento do FMI, uma resposta à crise. A história do FMI começa em 1944, durante a Conferência de Bretton Woods, nos Estados Unidos. Na época, o mundo estava devastado pela Segunda Guerra Mundial, e as nações buscavam uma forma de reconstruir suas economias e evitar crises financeiras como a Grande Depressão de 1929. A ideia por trás do FMI era simples: criar uma organização internacional que ajudasse países em dificuldades financeiras, fornecendo empréstimos para estabilizar suas economias. Em troca, os países teriam que implementar reformas econômicas projetadas para garantir o pagamento dessas dívidas. Mas desde o início, havia um desequilíbrio fundamental. Embora o FMI fosse apresentado como uma organização global, o controle estava concentrado nas mãos de algumas poucas potências econômicas, especialmente os Estados Unidos. Esse desequilíbrio se reflete até hoje, com os países mais ricos exercendo grande influência sobre as decisões do fundo. As condicionalidades, uma faca de dois gumes. Uma das características mais polêmicas do FMI é o conceito de condicionalidades. Quando um país solicita ajuda financeira ao fundo, ele não recebe o dinheiro sem contrapartidas. O FMI exige que o governo implemente uma série de reformas econômicas e políticas. Essas reformas geralmente incluem cortes nos gastos públicos, redução de subsídios, fechamento de programas sociais e diminuição de investimentos em áreas como saúde e educação. Embora essas medidas possam ajudar a estabilizar uma economia no curto prazo, elas frequentemente têm consequências devastadoras para a população. Países que seguem as receitas do FMI muitas vezes enfrentam aumento da pobreza, desemprego e protestos sociais. Agora, vamos explorar alguns casos em que as políticas do FMI deixaram marcas profundas e controversas. 1. A crise da América Latina nos anos 1980. Nos anos 1980, vários países da América Latina enfrentaram crises de dívida. O FMI entrou em cena com pacotes de ajuda, mas exigiu medidas de austeridade severas. Essas medidas levaram a um período conhecido como a década perdida, marcado por estagnação econômica, pobreza crescente e desigualdade. O caso da Ásia em 1997. Durante a crise financeira asiática de 1997, o FMI ofereceu resgates financeiros a países como Tailândia, Indonésia e Coreia do Sul. Em troca, exigiu reformas que incluíam cortes drásticos nos gastos do governo e desvalorização da moeda. Essas medidas aprofundaram a crise, levando a protestos em massa e a queda de governos. Terceira Grécia e a crise do euro. Mais recentemente, o FMI desempenhou um papel central na crise da dívida grega. Em 2010, a Grécia recebeu vários pacotes de resgate do FMI e da União Europeia. Em troca, o país teve que implementar cortes profundos nos gastos públicos, o que resultou em desemprego em massa, aumento da pobreza e uma década de recessão econômica. Críticas e conspirações. O lado sombrio do FMI. O FMI não é apenas criticado por suas políticas, mas também por sua estrutura de poder e transparência. Aqui estão algumas das principais críticas. Primeira, desigualdade de poder. No FMI, o poder de voto dos países membros
é baseado em suas contribuições financeiras. Isso significa que países ricos, como os Estados Unidos, têm muito mais influência do que nações em desenvolvimento. Essa desigualdade levanta questões sobre quem realmente controla o fundo e cujos interesses ele serve. Segunda, falta de transparência. Muitas decisões do FMI são tomadas a portas fechadas, sem consulta adequada à população dos países afetados. Isso leva a acusações de que o fundo impõe suas políticas sem considerar as realidades locais. Críticos argumentam que o FMI atua como uma ferramenta de neocolonialismo, usando dívidas e condicionalidades para controlar países em desenvolvimento e abrir suas economias para o capital estrangeiro. Impacto social devastador. Embora o FMI afirme que suas políticas visam promover a estabilidade econômica, elas frequentemente resultam em sofrimento humano significativo, incluindo o aumento da pobreza, desemprego e desigualdade. Reformas e o futuro do FMI. Diante de tantas críticas, o FMI tem tentado reformar sua imagem. Nos últimos anos, a organização começou a enfatizar a importância da redução da desigualdade e da proteção social em seus programas. No entanto, muitos argumentam: Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que tenha sido útil e divertido. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe seus comentários abaixo. Gostaríamos de saber sua opinião. Até a próxima!